torcedor atleticano, eu nem vou falar do roubo descarado que sofremos contra a Ferroviária. Fomos assaltados, torcedor atleticano. Fomos assaltados dentro de casa. Meu Deus! O time, quando parece que vai ganhar, o time é assaltado. O time também. O Atlético empatou só por causa do roubo? Não, o Atlético empatou por causa também da incompetência do time. O Atlético empatou por causa da incompetência do time de não abrir 2-0. E teve oportunidades para fazer 2-0. Depois disso, o Atlético começou, vamos primeiro pra essa bendita escalação. Santos no gol, Cauã Moraes de lateral direito, Agui e Beleze na zaga. Beleze, cara. Beleze. Léo. Jogo tenebroso do Léo Pelé, tá? Patrick, Raul, Zapelli e Juliana na frente, Allan Kardec e Steve Mendonça jogando como centroavantes. Cara, de novo, daí. De novo. Quantas vezes a gente já falou, para de insistir num 3-2-5. Uma hora o Atlético muda pra um 5-3-2. Uma hora ele vai pra um 3-2-5. Cara, já tá bom, para de 3-2-5. Torcedor atlético, odeio, você fala que você não evita ser teimoso, mas você tá evitando os mesmos erros. Esse foi o erro contra o Volta Redonda. Esse foi o mesmo erro que aconteceu contra o Goiás. Meu Deus, Odair, me ajuda a te ajudar. Eu acho que esse cara, o técnico, é um dos menores dos culpados. É minha opinião. É um dos menores dos culpados. Gente, eu vejo muita gente falando pro Odair sair, que tá fazendo, gente. Se o Odair sair, vai vir quem? Voivoda? Provavelmente só vai assinar com o clube da Série A. Thiago Carpini não quer jogar a Série B. Quem vai vir pro Atlético? Talvez o Portuga no Sub-20, mas quem garante que ele vai dar certo? Quem garante que o jogo do João Correia é o jogo perfeito pro Atlético? Quem garante que o jogo do João Correia é perfeito pro Atlético? Então, assim, gente, cara, eu acho que assim, você pode trazer o Guardiola pra vir entrar no Atlético, que não sabe. Pode trazer o Carlo Ancelotti da seleção, que não sabe Atlético. Eu acho que ainda não é hora de demitir o Odair, acho que ainda não. Mas o Odair tem que acordar pra vida que ele tá fazendo muita falha. Ele tá fazendo muita substituição errada. Porque ele não tem culpa também de ter Léo Pelé no time, Abrão no time, Beleze no time. Então, assim, cara, o Atlético não vai passar pelo São Paulo? Não, não vai. Eu não tô aqui pelo de trouxa. O Atlético não vai passar do São Paulo. Com esse futebolzinho que tá jogando, gente, o Atlético é capaz de tomar uma lavada, São Paulo. Uma lavada. Ah, não digo uma lavada de no mínimo 2-0, não. Digo uma lavada de 3-4-0 pra cima. Então, assim, gente, o time, ele não faz a parte dele. Sendo que tem que fazer a parte dele, o time, só que o time não faz a parte dele. E vamos começar a falar sobre esse jogo e o roubo da arbitragem, né? O Atlético começa o jogo meio que pressionando o adversário ao erro. O Atlético tenta pressionar o adversário. O Atlético toma um susto com 2 minutos de jogo. O Atlético toma um gol do Ferroviário, que jogou o A2 do Paulista. A segunda divisão do Campeonato Paulista. Você não ouviu errado, torcedor. O Atlético tomou um gol do time que tá jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista. Onde que nós vamos parar, né, torcedor? Depois disso, o sorte que o gol tava impedido, e tava realmente impedido, né? Essa arbitragem acertou, pelo menos em alguma coisa eles acertaram. Tirando isso, errou tudo. O Cauã Moraes toma um cartão amarelo, sendo que é o cara que faz a falta. Vai entender? O Atlético começa a ler depois que ele mais um jogo depois desse gol. Acordou pra vida, quis atacar mais, quis pressionar mais. O Atlético teve oportunidades pra fazer o gol. Não digo claras, mas teve oportunidades. Patrick teve uma que foi dominar a bola numa cobrança de falta. Foi dominar. Parece que não sabe dominar uma bola no peito. O Léo Pelé sempre tem que pisar na bola antes de tocar. O Atlético morto em campo, o Léo Pelé fez um jogo tenebroso. A única coisa, de novo, gente, vocês estão perdendo para um menino de 18 anos, cujo nome é Cauã Moraes. Vocês estão sendo humilhados por um menino de 18 anos. Cauã Moraes. Única coisa... Vitor, qual que é a única coisa que eu tinha de 25? Cauã Moraes. A única coisa boa que tinha de 25, do Sub-20.
2025. Foi a única coisa boa. O Atlético queria mais do jogo, o Atlético pressionava. O Kardec teve 2 oportunidades de gol, não digo claras, mas perdeu as 2 no primeiro tempo. Na verdade, também teve uma no cabeceio que ele recebe em frente do goleiro. E na verdade, tem 3 oportunidades. Que ele recebe uma no cabeceio que ele consegue cabecear pra fora. Cara, o Peixoto acho que seria melhor que o Kardec. Gente, o Kardec, Odair, não pode jogar os 90 minutos. Mano, o Kardec, ele não tem condição física. Mano, o Kardec tá com 36 anos, não consegue correr. Gente, o time do Atlético tava pesado, um peso morto. O Juliano não armou a jogada, o Juliano mal no jogo também. Zapelli deu o passe, mas parece que tava sumido no jogo. Então, assim, gente, melhorem, tá? Entendo que vocês estão uma hora vão acabar infartando o torcedor atleticano de tanta raiva que a gente passa com esse time. Cara, Odair, por favor, cara, eu gosto de você, eu não quero que você vá embora. Você é um técnico promissor. Mas, meu Deus, cara, não insista no Allan Kardec como titular. Gente, o Allan Kardec é aquele jogador pra entrar quando tá no final do jogo. Tá no final do jogo, tá faltando 15 minutos pra acabar, uns 20 minutos, uns 10 minutos pra acabar. Bota o Kardec. Bota o Kardec. Pra talvez tentar fazer um gol de cabeça, porque como ele é alto, às vezes ele pode acabar fazendo um gol de cabeça. Isso pra que é o Kardec? O Kardec não é pra jogar os 90 minutos. Depois disso, o Atlético foi pro intervalo com empate. Eu vi gente falando que o primeiro tempo do Atlético foi bom. Eu achei um primeiro tempo horrível. Ah, mas horrível. O Atlético teve oportunidade de gol? Teve muitas oportunidades de gol. Criou bem? Criou. Mas não fez nenhum. Porque tem um detalhe. Se o Atlético não faz gol no primeiro tempo, eu já fico com o cu na mão no segundo. Desculpa o palavrão, mas pelo amor de Deus. O Atlético volta pro intervalo. Com o mesmo time. Tinha que ter mexido no intervalo. Tinha que ter tirado o Kardec no intervalo. O cara manteve o Kardec. E o Atlético começa a pressionar mais. O Atlético queria se comer mais do jogo. O Atlético teve outra oportunidade clara de gol que perdeu. Mas depois disso, o Zapelli chega e pra tentar resolver o jogo, o Zapelli deu um baita assistência pro Steven Mendonça, que chega a bola no Mendonça. Isso o Kardec já tinha saído pra entrada do Viveiros, tá? E, gente, o Viveiros, eu já vou falar sobre ele, tá, gente? E o Steven Mendonça fica na cara do gol, chuta, deslocando o goleiro, abrindo o placar pro Atlético. Depois disso, torcedor, o Ferroviário, o Atlético dormiu. O Atlético sumiu. Depois do gol da Ferroviária. A Ferroviária começa a querer mais o jogo, porque sabe que precisa empatar. Depois disso, a Ferroviária começa a pressionar mais, começa a querer um empate. Não lança, torcedor. Eu vou deixar aí pra vocês verem. Tire suas conclusões num roubo, num tal de árbitro. Gente, eu vou pesquisar aqui o nome do árbitro aqui no final, depois eu falo pra vocês. Você viu, torcedor? Você viu? A bola bate descarado no rosto antes de pegar na mão. A regra diz que se a bola pega raspa no rosto, não importa se raspou ou não, pegou. Se a bola pega em qualquer parte do corpo e depois bate na mão, o juiz não pode marcar o pênalti. É o que diz a regra, né? Pelo menos é o que diz a regra. Mas aqui, nunca esqueçam desses nomes. Esses caras têm que parar de apitar jogo. Alisson Sidney Furtado é o nome do árbitro. Não, esse é o nome do árbitro. Alisson Sidney Furtado. E o nome do senhor aí, que é o nome do árbitro de vídeo, Antônio Magno Lima Cordeiro. Cara, não tem nenhum jogador com culhão. Meu Deus, cara, se eu sou jogador e eu sou roubado, eu não deixo de bater o pênalti. Ah, mas eu vou ver no menino, eu não deixo. Eu já pego a bola e falo, acabou o jogo, roubo aqui não. Roubo aqui não. Mas não, os caras aceitam, ficam com uma cara de bocó e deixa assim, cara, com todo respeito, meu Deus. Cara, que situação que o Atlético está, cara. Que situação que o Atlético está. Que situação de merda que o Atlético está. Que situação de merda. Situação de bosta que o Atlético está.
Nunca esqueçam desse nome, pessoal. Eu vou repetir o nome pra você, porque você nunca esqueça. Alisson Sidney Furtado, nome do árbitro. E o nome do árbitro de vídeo foi Antônio Magno Lima Cordeiro. Não esqueçam desses nomes. Se perguntarem pra mim, filho, quem é esses caras? Foi os caras que assaltaram o Atlético contra o poderoso Ferroviário aqui dentro da arena. Porque, gente, você pode ver, o juiz, gente, com todo respeito, esse cara não pode apitar um jogo. Esse cara não pode apitar um jogo. Porque eu concordo com o dirigente Eduardo Filandi do Atlético. Esse cara tem que parar de apitar um jogo. Gente, a CBF é uma vergonha. Gente, uma coisa não dá pra esperar nada da CBF. Não esperem nada da CBF. Porque a CBF... Gente, a CBF tem a pior arbitragem do Brasil. Essa é a minha opinião. Você pode já votar, mas tem a pior arbitragem do mundo. Do mundo. Você pega uma arbitragem de um lugar de várzea, é melhor que a arbitragem da CBF. Tá? Você pode ver, gente. O cara, esse cara do VAR, gente, ele tem que ser investigado pelo Atlético. Porque esse cara... Ele induziu o juiz a dar pênalti. Ele fala, mesmo que... Cara, você inventou uma regra que não existe, parceiro. Você fez... Mano, parceiro, que isso aqui foi esquema de aposta. Porque o cara fala, o cara inventou uma regra que não existe. Eu vou ler a regra aqui pra vocês. Deixa eu achar essa merda dessa regra. Vamos ver aqui a regra. Vamos ler a regra. Em toque de mão, não é necessariamente falta se a bola atingir a mão após tocar outra parte do corpo. Ou seja, a bola tocou na cabeça, foi acidental. Se ele tivesse feito de propósito, beleza, daí teria que marcar o pênalti mesmo. Mas o Dudu, ele vai dar o carrinho. Primeiro, gente, que tem aquele negócio da mão de apoio. Isso aí já, essa regra aí, parece que nem existe, porque a maioria das vezes o árbitro, quando pega no negócio da mão de apoio, a maioria das vezes o árbitro dá pênalti. Tá. Vamos ler aqui da parte do toque acidental. Mas se o toque for posição natural ou se a bola atinge a mão ou o braço após tocar em outra parte do corpo do mesmo jogador sem a intenção de ampliar o corpo ou obter vantagem, geralmente não é falta. Gente, você pode ver o João, ele, cara, mesmo que pegar na mão, o cara usou como um braço de apoio. O cara falou, meu Deus, ele tava com o braço aberto. Irmão, como é que o cara... Você olha pra cá, eu quero estar com o braço aberto. Como é que o cara dá um carrinho com os braços assim, velho? Irmão, você já viu o cara dando um carrinho com os braços assim, ó? Assim, ó. Isso é humanamente impossível. Se tu ir lá e comprovar que tem como dar um carrinho assim, beleza, pode mudar a regra. Mas se não, cara, para de roubar, velho. Você assaltou o Atlético na cara dura. Você induziu. E o juiz, cara, falando, não, mas teve toque no rosto. O cara fala, não, mas foi pênalti sim. Cara, qual que é o teu trabalho, velho? Você é o VAR, não é o juiz. Quem tem que tomar a decisão de final diz a regra. É o juiz, não é você. O árbitro de vídeo, falando assim, talvez houve um toque de mão aqui, juiz, vem aqui checar. Talvez houve um impedimento, vem aqui checar. É aconselhar, às vezes, uma checagem. Essa câmera tá boa, precisa de outra. Precisa, às vezes, que trace as linhas. Precisa ou não. Então, assim, gente, isso que serve o árbitro de vídeo. Não é pra ficar falando se foi falta ou não. Pelo menos o que eu saiba. Pelo menos eu nunca vi isso no futebol. Se você já viu aí, eu pelo menos nunca vi, pelo menos em 15 anos de vida. Então, assim, gente, fomos assaltados dentro de casa, mas isso também não tira o fato que o time é incompetente. O time do Atlético é incompetente, tecnicamente falando. Porque o time, em vez de, às vezes, vamos abrir 2-0 e pá, vai que a gente às vezes toma um gol aí, pá. Se o Atlético tivesse abrir 2-0, o Atlético não tinha perdido o jogo. Mas o Atlético não consegue. O Atlético faz o gol e tem que se encolher. Ou quando toma um gol, o Atlético começa a entrar em desespero. Toda hora isso. E o Viveiros recebe uma bola na frente, o João Cruz entra. Tenebroso o João Cruz, tá, gente? Às vezes as pessoas perguntam, por que não coloca o João Cruz? Tá aí, ó. Tá aí porque não coloca ele. Jogou mal pra caramba contra o Ferroviária. E depois vem o Viveiros. E, cara, Viveiros, velho, a gente viu você pouco jogar.
Mas a gente não pode ficar dizendo muita coisa. Pelo que deu a dizer, você, cara, pode devolver. Se for pra ficar perdendo os gols que você tá perdendo... Irmão, você perdeu um gol debaixo da trave! Mano, a bola tava... Você tava debaixo da trave. Você cabeceou para a trave, velho. Você tava debaixo do gol, irmão. Como é que você cabeceia na trave? Tua cabeça é torta? Ou sei o quê? E foi isso o jogo. Depois disso não teve mais nenhuma chance. O Atlético não conseguiu criar. Esse foi o jogo medíocre que fomos assaltados pela arbitragem. Fomos assaltados, mas o time também jogou mal. Mal. Horrível. O Atlético, gente, criou chance, mas não teve oportunidades muito claras. A principal foi aquela do Viveiros que ele perdeu debaixo da trave. Porque, cara, gente, o futebol tem um detalhe que é assim, eu vou explicar pra esses caras aí, esses jogadores... Que é capaz que confunda uma bola, com todo respeito, uma bola de futebol americano com uma bola de futebol. Porque assim, gente, porque vamos aqui, ó, falar com esses caras aí, ó. Porque é capaz que eles confundam uma bola de futebol americano com uma bola de futebol, tá? Normal. É capaz que eles confundam. Porque assim, gente, eles têm gente, tem jogadores que não podem virar Atlético, gente. O time não tem raça, o time não tem aquela garra de jogar bola. Cadê? Gente, em pensar que a gente tava em final de Libertadores em 2022, agora estamos nessa situação. Gente, eu tava falando pra vocês, aquele jogo contra o Volta Redonda decretou a gente na Série B. Não sobe mais. Mas a gente é torcedor, tem que acreditar até o fim. Enquanto tiver 0,0001% de chance de subir, a gente tem que acreditar. Porque a gente é otário. Mas é um otário. Eu sou só torcedor porque eu sou um otário. Eu sou um otário. Pra ver, eu vou falar isso aqui, porque eu vou lá assistir um jogo pra ver um time medíocre desse jogar, tecnicamente falando. Então é isso, torcedor. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, tá? Eu fiz com uma carinha aí, passei raiva aí. Mas espera aí que o Atlético... Gente, o Atlético não vai ganhar no América Mineiro lá, tá? Só, né? Se acontecer um milagre. Estamos sempre acompanhando o Furacão aí. Falou!